Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e nessa noite a gente vai estar batendo um papo com a professora Márcia Leuzinger. Ela que é procuradora do Estado do Paraná e doutoranda em Gestão Ambiental na UNB. Boa noite, doutora. Boa noite, Diogo. Seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Muito obrigada. Doutora, você que veio ao Acre para ministrar um curso junto com uma outra especialista em Direito Ambiental, uma pós-doutora em Direito Ambiental, a doutora Cristiane Derani. Esse curso de Direito Ambiental promovido pela Procuradoria-Geral do Estado através do Centro de Estudos Jurídicos. Para a gente começar o nosso bate-papo sobre essa questão que a gente ouve tanto falar de meio ambiente, direito ambiental, o que é meio ambiente, doutora? Bom, Parece uma coisa fácil, né? Quando se fala em meio ambiente, já se imagina algumas coisas. Já se imagina a floresta ou alguns outros árvore, aspectos, né? árvore. Mas o que é meio ambiente? Na verdade, esse foi um dos primeiros aspectos tratados no curso, né? A ideia do curso foi justamente trazer algumas noções básicas, né, de direito ambiental para tanto pessoas de dentro da comunidade jurídica quanto para leigos, né, para que possam ter conceitos fundamentais e depois aprofundar alguns temas mais importantes, principalmente para a realidade acriana, né. Então, a concepção do curso foi essa, em 2 módulos, né, um mais básico que foi ministrado por mim, o outro que é a professora Cristiane Derani, né, está ministrando sobre o acesso a conhecimentos tradicionais e a proteção a esses conhecimentos e a biodiversidade. E no meu módulo, que era justamente um módulo para trazer algumas questões, né, de base do direito ambiental, eu comecei tratando de meio ambiente, né, e foi justamente essa ideia, né, de que o meio ambiente seria só um meio ambiente natural que eu tentei demonstrar, né, que não é apropriada quando a gente está tratando de meio ambiente como um todo, né? Meio ambiente é tudo que nos cerca, como a expressão já diz, né? Meio redundante, né? Porque meio e ambiente querem dizer mais ou menos a mesma coisa, mas expressão essa consagrada, né? Dentro não só da legislação, mas do senso comum, e, portanto, né, apesar dos portugueses não gostarem, acharem graça da gente falar meio ambiente, que é redundante, mas, de qualquer maneira, é a que nós utilizamos. E existe um autor, né, de direito constitucional e direito ambiental também, José Afonso da Silva, que diz que essa crítica deles não procede porque os 2 termos, um reforça o outro e a expressão seria corretíssima. Tá? Então, meio ambiente é tudo que nos cerca. E aí esse mesmo autor, ele traçou alguns aspectos do meio ambiente, justamente para quê? Para demonstrar que o meio ambiente pode ser um ambiente natural, né? Aquele que é formado a partir de elementos da natureza, o ambiente artificial, aquele construído pelo homem, modificado, alterado a partir de elementos, né, construídos pelo homem, e o ambiente cultural, que é aquele a que uma determinada sociedade atribui um valor específico, que pode ser natural ou artificial. Então, o meio ambiente é formado por esses 3 aspectos, na visão desse autor, do Zé Afonso da Silva. E que é uma visão adotada pela maioria dos autores então, hoje. O meio ambiente natural, que é aquilo dentro da natureza, o artificial, uma cidade, então, é um meio ambiente artificial. Exatamente. Né? O ambiente urbano é um ambiente artificial, e aí é composto do espaço urbano aberto, né, e do espaço urbano fechado, ou seja, as construções, né, o espaço urbano fechado, e os equipamentos públicos, que seria o espaço urbano aberto, as praças, as ruas, né, as avenidas, etc. E esse meio ambiente cultural? O meio ambiente cultural é aquele a que se atribui um valor específico. Ele pode ser artificial, uma cidade histórica tombada, caso de Ouro Preto, né? Ou ele pode ser natural, uma montanha sagrada, né, para determinada comunidade, né, uma paisagem tombada. Então isso já seria ambiente cultural também, mas composto a partir de elementos da natureza. Doutora Márcia, a gente acabou falando de tombamento, de meio ambiente cultural, de aspectos do meio ambiente. Quando é que essa preocupação com esses aspectos começou a se tornar evidente? Aí depende de que aspecto você está tratando, né? Com esses aspectos mais relativos ao valor que esse meio ambiente tem para a humanidade mesmo. É porque o ambiente natural, ele tem valor na medida em que tudo que nós utilizamos, tudo que nós fazemos, provém da natureza, né? Nós somos 100% dependentes do ambiente natural.
Não há como o homem sobreviver sem retirar da natureza tudo que ele precisa. E aí sim, ele vai processar, vai industrializar, né, vai modificar, mas tudo que nós temos aqui vem da natureza. Tá? Então, a partir do momento em que começou-se a perceber que esses elementos, né, dos quais nós dependemos para sobreviver são elementos que podem se extinguir, começou a haver uma preocupação, primeiro dentro do campo científico, depois, né, preocupação da própria sociedade e o governo de que havia necessidade de proteção. É claro que o homem, desde a antiguidade, ele sempre praticou atividades que modificavam e causavam impacto ao meio ambiente. Né? A partir do momento em que o homem começou a usar a lança e o fogo, né, que eu sempre brinco com meus alunos, ele começou a modificar o ambiente ao seu redor e causava impacto. É um transformador por natureza. Exatamente. Né? Ele consegue se adaptar ao meio a partir da transformação do meio em seu benefício, ao contrário dos outros animais. Né? Então, a partir desse momento, ele começou a causar danos. Só que, nessa época, a própria natureza, os ecossistemas, né, eles cuidavam de, né, resolver esse dano, esse impacto que o homem causava. Eles conseguiam absorver esse tipo de atuação humana. Agora, na medida em que essa atuação foi ficando cada vez mais intensa, e aí a Revolução Industrial é um grande marco, né? Por quê? Porque com a introdução das máquinas na produção industrial, houve a necessidade de um aporte cada vez maior de matérias-primas e, portanto, uma utilização cada vez maior da natureza, esse impacto começou a não ser mais absorvido pelos ecossistemas. Né? O planeta Terra começou a sofrer. E aí começou a haver necessidade de uma legislação protegendo esses elementos. Por quê? Porque senão a vida humana na Terra seria inviabilizada. E o próprio processo de produção econômica, né, que é alimentado a partir de recursos naturais, seria inviabilizado. Tá? Então a preocupação com o ambiente natural vem a partir desse momento, que é o que interessa ao direito ambiental. Né? Ambiente cultural, ambiente artificial já são regidos, né, por um regime jurídico distinto. Né? Então, o que nos interessa é o ambiente natural. Tanto que o conceito de meio ambiente, você me perguntou qual era, o conceito que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente nos dá é o conceito de ambiente natural. É o conjunto de leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, né, que abriga e rege a vida em todas as suas formas, é um conceito de ambiente natural. Né? Nessa evolução dessa preocupação com o meio ambiente, foram surgindo vários termos, inclusive o próprio termo meio ambiente, que foram se construindo com o passar do tempo, no decorrer da história. E alguns termos eles vão se tornando tão comuns, por conta mesmo das políticas públicas voltadas para o meio ambiente, que parece que sempre existiram. E um termo que a gente está muito acostumado e sempre escuta falar e acaba, às vezes, esquecendo um pouco de como é que surgiu, qual que é o fundamento desse termo, é o famoso desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável, doutora? Essa é uma longa história, né? Desenvolvimento sustentável é hoje a menina dos olhos de todo mundo. Né? Desde a empresa mais poluidora até qualquer programa de governo, então, tem sempre, né, como pano de fundo, o desenvolvimento sustentável. Né? E essa expressão, ela nasce em 86, 87, com uma comissão formada, né, pelas Nações Unidas sobre o meio ambiente, que veio a fazer um estudo preparatório da Rio 92. Tá? Mas o que nasce ali é a expressão. Na verdade, a ideia de que havia necessidade de se conciliar desenvolvimento econômico de um lado e proteção ao meio ambiente do outro é bem mais antiga. Vários autores, como Maurice Strong, né, um canadense, o Ignatius Sachs, que é um francês e que também atuou no Brasil e continua atuando, eles já tratavam de ecodesenvolvimento, eles já tentavam, né, trazer essa ideia de que a única forma que nós teríamos de proteção do meio ambiente seria conciliar desenvolvimento com proteção ambiental. Caso contrário, a gente ou começaria a pregar o crescimento zero, ninguém mais cresce, ninguém mais se desenvolve, e os países pobres vão estar fadados a continuar pobres para toda a eternidade, o que... Crescimento zero é ótimo para quem já está rico. É ótimo para quem já está rico. É ótimo para os países do primeiro mundo, não para a gente. Né? Então, ou nós cairíamos nesse discurso, ou então, né, no discurso contrário de que vamos continuar desenvolvendo e vamos continuar crescendo sem nos preocuparmos com a natureza, e aí os recursos naturais acabam. Né? E isso levaria, né, certamente, dentro, né, de alguns anos, à inviabilidade de vida na Terra. Tá? Então, tentando chegar a um meio termo, né, nós tivemos o desenvolvimento dessa ideia de ecodesenvolvimento, né, do desenvolvimento sustentável, que, com
né, esse estudo que chamou-se Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland, produto dessa comissão que foi presidida pela primeira-ministra da Noruega, que tem esse nome, né, meio esquisito, por isso que ficou Brundtland, esse nome. por isso que ficou, né, o Relatório Brundtland, na verdade chama-se Nosso Futuro Comum, que é um estudo que traz uma mensagem, né, realmente de esperança, de possibilidade de se conciliarem, né, esses conceitos que, se a gente for olhar, aparentemente são antagônicos. Então, nessa tentativa, né, de se conciliar e chegar ao meio termo, eles criaram essa expressão de desenvolvimento sustentável que pegou. Né? Então, o ecodesenvolvimento, que já vinha sendo tratado antes, foi substituído por essa nova expressão, mas não foi o relatório Brundtland que criou a ideia. Né? A ideia já existia, já vinha sido desenvolvida por vários autores. Essa ideia de preservação ambiental e desenvolvimento econômico, como a gente acabou de falar, que parecem conceitos aparentemente, são conceitos aparentemente antagônicos, até porque a gente vive num mundo capitalista que segue a leis de mercados. É alcançável o desenvolvimento sustentável? Ele é viável ou ele é um ideal a ser alcançado? Essa pergunta é uma pergunta espinhosa. Né? Vários autores dizem que é uma utopia, que jamais será alcançado desenvolvimento sustentável, né, que isso é bobagem. Outros autores, né, eu me incluo aí, né, preferem acreditar que isso é possível, até porque o homem, né, dentro da sua racionalidade, não vai permitir que simplesmente a Terra seja levada à destruição, né, e a vida na Terra se torne impossível. Então, eu acredito que seja possível, claro que com uma modificação né, das formas de produção, das formas de consumo que nós temos atualmente. Agora, o grande problema do desenvolvimento sustentável é que não há uma fórmula geral. O desenvolvimento sustentável ele tem que começar a ser pensado localmente. Por quê? Porque ele tem vários pilares, dentre os quais o pilar cultural. Então, além do pilar social, além do pilar ambiental, né, além do pilar econômico, ele tem um pilar cultural. E o que isso quer dizer? Quer dizer que desenvolvimento sustentável é aquele que, primeiro, permite a que uma determinada, né, atividade ela se desenvolva, ou seja, ela se reproduza. Então, se uma determinada comunidade ela pratica atividades que levam à extinção das bases materiais sobre as quais ela se dá, essa atividade não é sustentável, porque se ela esgota os recursos, né, de que ela necessita para se reproduzir, ela não é sustentável, não há desenvolvimento, né? Não há esse desenvolver, esse reproduzir de atividades. Então, a primeira coisa... É um suicídio a longo prazo. É um suicídio, exatamente. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o desenvolvimento sustentável implica em cada comunidade, a partir do relacionamento que ela tem com o seu meio, isso é muito importante, né? A relação que uma comunidade tem com o seu meio é uma relação cultural. Cada comunidade vai se relacionar de uma forma diferente com o meio ambiente. E quem trata muito bem disso é a professora Cristiane Derani, né, que está ministrando o curso. Então, se cada comunidade se relaciona de uma forma diferente com o meio ambiente, porque isso, né, é uma noção cultural, essa forma de relacionamento é que tem que ser sustentável. E se não for, é essa cultura que vai ter que ser alterada a fim de permitir que as atividades culturais, econômicas, sociais se reproduzam, sem esgotar, portanto, as bases materiais. Então, nós temos que analisar a sustentabilidade de cada comunidade. Não adianta falar, vamos tornar o Brasil sustentável. Nós temos que analisar comunidade por comunidade. E existem comunidades tradicionais que, né, desempenham atividades sustentáveis e outras que não. Né? Aí nós temos também que pensar em termos da sociedade brasileira e, obviamente, né, do modo de produção capitalista, né, sociedade e mercado, se isso seria ou não compatível com o desenvolvimento sustentável. Né? Isso já é uma questão mais grave. Mas se a gente não começar a pensar no local, a gente jamais vai conseguir alcançar o global. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com esse nosso bate-papo. Não sai daí, daqui a pouquinho o Ideias da Aldeia está de volta.
Estamos de volta conversando com a doutora Márcia Leuzinger, ela que é procuradora do Estado do Paraná e doutoranda em Gestão Ambiental na UNB, está no Acre para ministrar um curso de Direito Ambiental pela Procuradoria-Geral do Estado. Doutora, no bloco anterior nós falávamos sobre os conceitos de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, sobre a evolução desse conceito, dessa preocupação com o meio ambiente. E uma das coisas que você falou foi sobre a necessidade de se criar mecanismos que regulassem a ação do homem sobre o meio ambiente. Qual que é a relação que o direito ambiental tem na prática, na vida das pessoas? Bom, direito ambiental é uma disciplina jurídica, né, ao lado de várias outras, direito civil, direito processual, direito administrativo, né? E como qualquer disciplina jurídica, ele pode ser conceituado como sistema de normas, de princípios, de práticas operativas, de ideologias jurídicas que vão reger a relação do homem com o entorno natural. Então, o direito ambiental ele é composto não apenas de normas, mas também de princípios, ideologias, etc., que vão justamente regular essa relação do homem com o seu meio, a fim de permitir o quê? A fim de permitir justamente, né, a reprodução das ações, tendo em vista não serem esgotados os recursos naturais necessários à sobrevivência humana. Um dos aspectos que você acabou de citar é o aspecto legislativo. E a gente tem no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, que está extremamente ligada ao processo legislativo de leis feitas especificamente para que a gente não caia naquele suicídio a longo prazo que a gente estava falando, que é da depredação do nosso meio, de maneira que a gente não consiga mais viver nele. Essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem alguns aspectos, e alguns aspectos são bem peculiares. Um deles é a possibilidade da criação de unidades de conservação de determinadas áreas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto da Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei de 1981, ela é 6938, editada, portanto, antes da Constituição Federal de 88, e é uma lei, apesar de ser de 81, extremamente moderna porque ela traz aspectos não apenas institucionais, né, relativos às instituições, aos órgãos, às entidades que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, como ela traz também instrumentos que permitem ao Estado cumprir com a obrigação, que é uma obrigação hoje constitucional, né, a partir de 88, com o artigo 225, e, portanto, é uma obrigação imposta pela Constituição para que o Estado e a coletividade protejam, preservem o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. E a Política Nacional do Meio Ambiente, portanto, anterior, né, a 88, ela já trazia instrumentos que permitiam ao Estado o cumprimento dessa função. Dentre esses instrumentos a gente tem, né, estabelecimento de padrões de qualidade, licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, em que se inclui o estudo de impacto ambiental, tão falado também hoje em dia, e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Isso está na Política Nacional do Meio Ambiente, com muitos de seus instrumentos, e na Constituição Federal como uma das obrigações do poder público. Então, é imposto pela Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, que ele crie em todas as unidades da Federação espaços territoriais especialmente protegidos que somente por lei vão poder ser alterados ou suprimidos. E dentro desses espaços, né, não há apenas as unidades de conservação, mas vários outros espaços ambientais, né, que eu venho chamando de espaços de proteção específicas, são aqueles sobre os quais há incidência de normas ambientais que protegem alguns ou todos os elementos naturais, né, que compõem o ambiente. E aí, dentro desses espaços de proteção específica, nós temos jardins botânicos, né? O Jardim Botânico não é uma unidade de conservação, por incrível que pareça, né? Porque é tido como a primeira unidade de conservação brasileira, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Foi criado por Dom João VI, mas não é unidade de conservação porque não está na lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, jardins botânicos, jardins zoológicos, hortos florestais, reserva legal, né, que também é muito falada, né, e é uma área, um percentual da área de toda a propriedade rural que não pode sofrer corte raso, as áreas de preservação permanente. O corte raso que é o desmate completo. Exatamente. Né? Então, área de preservação permanente, reservas da biosfera, dentre outras, né,
Todos esses são espaços territoriais especialmente protegidos, portanto, somente uma lei vai poder modificar, vai poder extinguir esse espaço. Pode ser criado como for, né, por ato administrativo, por lei, mas para extinguir ou para alterar, somente através de lei. E também as unidades de conservação. Essas, sim, previstas pela lei, que é chamada Lei do SNUC, né, a Lei 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, enfim, como a gente acabou de perceber, as unidades de conservação, elas fazem parte de um outro arcabouço maior, que é esse dos espaços protegidos, dos espaços especiais, que tem uma proteção especial do Estado, por parte do Estado. E dentro das unidades de conservação, nós também temos uma série de diferenças muito grandes. E isso é bacana a gente falar, porque geralmente quando se pensa em o reserva extrativista, ou então reserva de uso sustentável, ou qualquer outro tipo de unidade de conservação, já se imagina uma área intacta, onde não vai se poder mexer, onde não vai se poder se retirar nada. Então, é interessante que a gente fale um pouco sobre isso. Como é que se diferem as unidades de conservação? Bom, existem dois grandes grupos, né, com previsão legal. A Lei do SNUC, ela divide as unidades de conservação em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Dentro desse primeiro grupo, que é o grupo das unidades de proteção integral, realmente não há possibilidade de se utilizar nenhum, né, elemento da natureza, nenhum recurso natural diretamente. Então, nós chamamos de unidades de uso indireto dos recursos. O que isso quer dizer? Nós vamos acabar utilizando, sim, mas os serviços prestados pela natureza que fica lá intacta. Então, o aporte à fertilidade dos solos, a regulação do microclima, né, qualidade do ar, né, qualidade da água, recursos da biodiversidade que também serão protegidos. Todos esses são serviços prestados por esses espaços que não vão poder, né, ser modificados, né, e alguns deles, como é o caso da Estação Ecológica, da Reserva Biológica, não podem sequer sofrer visitação, né, eles são fechados e a ideia é manter esses espaços, né, livres de qualquer tipo de intervenção humana. Nem mesmo para pesquisa? Para pesquisa, sim, mas tem que ser autorizada. No caso da Estação Ecológica, só uma pequena parte, né, 3% da unidade, no limite de 1.500 hectares, é que pode sofrer pesquisa, o resto não. Então, a ideia é separar essas unidades para que elas não tenham nenhum tipo de intervenção do homem e o ecossistema fique ali totalmente preservado, né? Além dessas, a gente tem o Parque Nacional, que não é só nacional, né? Ele pode ser federal, estadual ou municipal. E esse sim pode ter visitação. A ideia do parque, para diferenciar... Que haja visitação. Exatamente, é que as pessoas possam visitar até para se informarem sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente. Então ele tem uma função educacional, né? Uma função de informação muito grande, e parque fechado não é parque. Isso se vem defendendo há muito tempo. Se você fecha um parque, ele vira estação ecológica ou reserva biológica, porque o que o diferencia das outras duas categorias é justamente essa possibilidade de visitação. Existem outras duas unidades ainda nesse primeiro grupo, que é Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Esses dois são muito específicos, né, criados só para proteção de um monumento ou de uma área de reprodução de um determinado animal, né, ou de aparecimento de uma planta endêmica. Em extinção. Né, que corra risco de extinção. Então, são áreas normalmente muito pequenas e compatíveis com o domínio privado. Aqui no Acre a gente tem, desses exemplos que foram citados, o Parque Nacional da Serra do Divisor. Esse é um parque, né, que deveria ser aberto à visitação, inclusive incentivado o ecoturismo, incentivado a educação ambiental. E parece que é uma área muito bonita, né? Não conheço, mas gostaria de conhecer. Considerada uma das maiores biodiversidades do mundo. Isso, né? Então, essas unidades, tá, elas são unidades de proteção integral. Nessas, realmente, não há possibilidade de utilização direta de recursos naturais. Agora, há um segundo grupo, que é o das unidades de uso sustentável, em que aí sim há a possibilidade de utilização direta. Dentro de determinados critérios, vai ser elaborado um plano de manejo. A própria legislação já traz, né, algumas restrições à utilização desses recursos, mas há a possibilidade, né, de se utilizar diretamente os recursos que estão situados nessas unidades. E aí a gente tem vários exemplos, né? Área de proteção ambiental, aqui eu acho que não é tão comum, né, mas em Brasília nós temos diversas, que são áreas grandes, onde as pessoas moram, as pessoas trabalham e que algumas atividades, né, não são permitidas. Então, é uma área, inclusive, muito interessante quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né, de conciliar desenvolvimento de um lado e proteção ao meio ambiente do outro.
As áreas de relevante interesse ecológico são áreas pequenas, com pouca ocupação, mas que, né, mais ou menos têm a mesma finalidade da área de proteção ambiental. Agora, eu acho que o mais importante aqui para o Acre são as reservas extrativistas, né, as reservas de desenvolvimento sustentável e as florestas públicas. Essas três que só podem ser criadas em área pública, ao contrário da área de proteção ambiental e da área de relevante interesse ecológico, que podem ser criadas em área privada, floresta pública, reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável, só podem ser criadas em área pública e, portanto, elas demandam desapropriação, né? Havendo área privada, ali ela tem que ser desapropriada para a criação da unidade. Mas o interessante é que há a possibilidade da permanência das populações tradicionais nessas áreas. Ou seja, qual é o objetivo de reserva extrativista e de reserva de desenvolvimento sustentável? É conciliar a proteção à cultura dessas populações tradicionais, que é importantíssima, gente, valiosíssima, né? Não apenas pelo patrimônio cultural em si, né, que já é extremamente valioso e demanda proteção, porque isso está na Constituição, todo mundo esquece, né? Mas a Constituição, nos artigos 215 e 216, determina que o Estado proteja essas culturas, como também essas comunidades detêm conhecimento sobre a biodiversidade. O que é biodiversidade, né? Aquela totalidade de seres vivos que nós temos, e esses conhecimentos associados à biodiversidade também têm um valor enorme, né? Quando um laboratório vai tentar desenvolver um novo medicamento para uma determinada doença, ele não pode partir, né, dos milhões de elementos que a natureza, né, nos provê e começar a pesquisar sem nenhuma pista. O que o conhecimento das populações tradicionais vai, né, nos fornecer é justamente um atalho para saber que aquela plantinha lá é utilizada para aquela comunidade para curar dor de cabeça. Então deve ter alguma coisa ali que, né, sirva para isso. E se nós simplesmente, né, não cuidarmos dessas populações tradicionais, se nós criarmos apenas unidades de proteção integral, expulsarmos essas populações e perdermos esse conhecimento, nós estamos perdendo, né, todo esse valor, todo esse patrimônio que ali estava presente. Então, a criação onde há grupos tradicionais de reserva extrativista, né, são grupos tradicionais que vivem do extrativismo, ou reserva de desenvolvimento sustentável, que abriga qualquer grupo tradicional, extrativista ou não, é fundamental aqui para os estados da Amazônia. São muito semelhantes e me parece que, diferentemente dos parques nacionais, as reservas extrativistas, elas são uma criação, são uma inovação da legislação brasileira. É só o Brasil que está implementando esse tipo de política. É uma criação genuinamente brasileira. Foi o Brasil que criou, não sei se alguém já copiou, né? Mas elas foram criadas, né, em virtude da nossa realidade. E é realmente algo fantástico, porque ele vai conciliar, né, a proteção às culturas tradicionais e que, se nós formos verificar, grande parte delas sempre atua de forma a não extinguir os recursos dos quais elas necessitam para viver. Então, há, né, em geral, existem exceções, mas em geral, uma relação harmoniosa com o meio ambiente e que deve ser protegida. E, portanto, na hora que se cria essa unidade de conservação, nós temos a possibilidade dessas comunidades continuarem, né, a praticar todas, né, as suas atividades tradicionais e, por outro lado, a gente vai ter a certeza de que o ambiente está sendo protegido, né? Vamos ter plano de manejo, né? Vamos ter contratos de concessão firmados com essas populações em que determinadas atividades elas não podem praticar. Até porque o impacto que essas populações elas imprimem nesse meio em que elas vivem é um impacto muito pequeno. E aí tem uma coisa também que eu queria te perguntar. Às vezes, quando se fala em criação de unidades de conservação, criação de reservas extrativistas, vamos proteger as áreas, não vamos poluir o meio ambiente. E parece que é uma contradição, porque se o ser humano ele é naturalmente transformador, parece que nós somos poluidores por natureza, não tem como não poluir. Mas existe uma diferença entre a possibilidade de um grande impacto que a gente pode causar no meio ambiente e desse pequeno impacto. Essas populações tradicionais, elas têm uma outra relação com o meio ambiente que permite que seja mais harmoniosa essa convivência por mais tempo? Os impactos são os mais variados, né? É o que eu disse, não há uma regra geral para todas as populações tradicionais. Agora, normalmente, por elas dependerem, né, diretamente do meio, das suas relações com o meio, não só para a produção, né, econômica, como cultural, social, as práticas que elas, ao longo de gerações, vêm desenvolvendo não são práticas que gerem um impacto que o ambiente não possa absorver.
Que impacto toda atividade humana causa. Né? Até respirar causa impacto. Agora, o ambiente ele se encarrega de resolver esse impacto que o homem causa até um certo ponto. A partir dali, ele já não consegue, né, superar essa degradação. Então, quando a gente coloca uma usina, né, petroquímica extremamente poluidora, todos os resíduos que ela joga não vão ser processados, seja pela atmosfera, seja, né, pelo rio, pelo mar, que vai receber aquela carga de poluente. E aí o impacto é um impacto realmente considerável, né, um impacto significativo. Já as populações tradicionais normalmente não têm esse tipo de atividade e, portanto, o impacto que elas causam é um impacto que vai ser processado pelo próprio ecossistema, pelo próprio ambiente. E aí não há contradição, né? Eu acho uma fórmula muito boa da gente conciliar, né, essas culturas tradicionais com a proteção do meio ambiente sem ter todos aqueles entraves quando se cria parque nacional, quando se cria estação ecológica, da retirada dessas populações. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Né? A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação diz que a gente tem que reassentá-los, mas isso é complicado, porque você tem que reassentá-los em um local que permita a eles as mesmas práticas culturais. Nem sempre é possível. Tem que indenizar pelas benfeitorias, o que já causa. Como é que se calcula essa indenização? Como é que isso vai ser calculado? Né? Então, é tudo muito difícil. Ou seja, havendo a possibilidade da criação de uma RESEX, não, da criação de uma reserva de desenvolvimento sustentável, ou até de floresta pública, que não tem essa finalidade, mas permite a permanência dessas populações. A exploração. Exatamente. Quanto melhor. A floresta pública tem a finalidade de exploração, desenvolvimento de pesquisa para uso múltiplo, né, de produtos florestais, mas a lei diz que as populações tradicionais que lá residiam antes da criação podem ficar. Então, não há Inclusive, o problema. Também existe no Acre o projeto de se criar uma floresta pública em torno da BR-364, que está sendo pavimentada. Enfim, são várias as possibilidades dentro desse sistema da Política Nacional de Meio Ambiente, e o Acre parece que vai despontando aí com uma série de peculiaridades muito bacanas. Não, as experiências do Acre são experiências pioneiras, né? Nós temos não apenas as unidades de conservação, né, mas também projetos de assentamentos extrativistas que eu, né, conheci nessa última vinda aqui e que tem dado muito certo, né, o caso do Seringal Cachoeira, onde a própria, né, comunidade está se organizando para criar formas sustentáveis de exploração florestal, né, e essa é uma experiência que tem que ser aprendida, eu acho que não apenas pelos outros estados, né, da Amazônia, mas pelo país inteiro, né? Nós temos comunidades tradicionais, né, em todos os estados. E nós temos problemas com essas comunidades a partir de uma cultura que vem dos órgãos ambientais de criar, né, quase que exclusivamente unidades de proteção integral e desconsiderar, muitas vezes, todos esses conhecimentos e todas essas tradições e a obrigação do poder público de proteger essas manifestações culturais. Doutora Márcia, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. De nada, o prazer foi meu. E o Acre é maravilhoso, viu? Continuem com as ideias que vocês vêm dando, né, com o exemplo que vocês vêm dando para o país inteiro. Obrigadão, valeu. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os telespectadores das 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre meio ambiente, sobre direito ambiental com a doutora Márcia. Uma boa noite e até a próxima.